Câmara Municipal de Salvador aprovou o reajuste salarial dos servidores municipais durante uma sessão marcada por tumultos e confrontos. A votação foi realizada em uma sala fechada após protestos de servidores, especialmente professores, que estão em greve desde o começo do mês de maio. Manifestantes tentaram acesso à sala e, como resultado, receberam empurrões e intervenção policial com o uso de spray de pimenta. Sim, bateram em professores e outros servidores. Para variar um pouco, né? Bora falar mais sobre esse assunto de fazer ferver o sangue com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantando Meteoro. Bora lá. Eu tô achando, Dai, que o tempero preferido, assim, pro professor é pimenta. Ana, esse comentário foi fantástico, porque tá acostumado, né? Infelizmente. Quando você vê, né? Quando você vê um Eu já protesto. levei esse tempero aí. Eita. E você vê um gostoso. protesto, que é um protesto pacífico, que é um protesto tranquilo, terminar e ter um desfecho de forma violenta e radical, a gente precisa entender o que é que está acontecendo. E aí eu vou contextualizar uma coisa. A gente passa hoje em Salvador por algo muito caótico. A Prefeitura de Salvador está envolvida diretamente em escândalos e na Operação Overclean. Lembra lá do Rei do Lixo, aquele cara que está envolvido em 16 estados brasileiros e diversos municípios, com um esquema bilionário, de acordo com a Polícia Federal, de lavagem de dinheiro através de emendas? Então, esse esquema atingiu diretamente a Prefeitura de Salvador, na figura do ex-prefeito, do prefeito atual, sobretudo. Só na Secretaria de Educação tem uma estimativa de um desvio de 67 milhões de reais através de uma empresa que se chama Larclean, e essa empresa, a Larclean, é uma empresa de fachada de acordo com a Polícia Federal. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Polícia Federal. A Polícia Federal, nos últimos meses, aí, deu batida várias vezes no prédio onde mora o prefeito Bruno Reis. Mas não foi para encontrar o Bruno Reis, não. Foi para encontrar uma outra pessoa, um colega, o Thiago Dantas, que inclusive foi secretário do prefeito, amigos do prefeito estão envolvidos. No finalzinho dessa matéria, a gente vai mostrar outro ponto gravíssimo, que é o prefeito reformar, até esqueci o termo, reformar um imóvel de luxo que foi cedido por um investigado da Overclean. Ele reformou, mas não está no nome dele, está no nome do empresário que está envolvido no Overclean. Ou seja, diante de tudo isso, os professores, sobretudo a categoria dos professores, questionam que, dos últimos 13 anos, não recebem um reajuste digno, não recebem o piso do magistério, Ana, aqui em Salvador. Não recebem o mínimo, que é o piso do magistério. E nos últimos 13 anos acumularam 58% de perda salarial. E aí o que é que o Bruno Reis fez? Por os professores aí, né? Ele deu um aumento de 6%, e esse aumento pode chegar até 9%, a depender da categoria, que não vai pagar o piso de qualquer forma. Para outras categorias, o reajuste foi de 4%, mas teve uma manobra na Câmara que foi fantástica. Eles enviaram, na sexta-feira passada, está fazendo agora uma semana, que eles enviaram para a Câmara esse projeto de lei. Você sabe como é o processo do funcionalismo público. O projeto chegou por volta das 3, 4 horas da tarde na Câmara, às 7, 6 horas já tinha sido instalada a comissão, comissões, já tinha tido uma reunião na segunda-feira, já teve uma reunião extraordinária assim, para entender o que aconteceu. E esse projeto foi votado ontem, depois de segunda, terça e quarta, sem sessões na Câmara, porque as sessões foram derrubadas. Ontem, esse projeto foi votado em uma sala só com os senadores, e foi aprovado esse tipo de reajuste que atinge várias categorias, mas eu destaco professores, porque é isso, os professores já estão em greve, e os professores, acho que o mínimo que a gente precisa fazer é remunerar bem a base de tudo, que é a educação. Eu acredito muito na educação. A partir disso, Ana, quando os vereadores foram se esconder, uma grande parte, só 10 vereadores dos 43 de Salvador votaram contra esse projeto do Bruno Reis. Quando os vereadores foram votar por esse projeto, as pessoas começaram a se revoltar. E aí eu vou te pedir para colocar um vídeo. Esse vídeo é muito forte, porque tem xingamentos. Não fiz a edição, Ana. Na verdade, é o primeiro que eu coloquei depois no espelho. Opa. Isso.
Calma aí. Pronto, que a gente vai ver a agressão que acontece. Tá. Pronto. Deixa eu trocar. Não, fique tranquila. A gente vai ver a agressão que acontece. É um momento que uma servidora, no plenário da Câmara, onde está tendo as votações agora, que é o Centro de Cultura, vai lá e questiona, diz que não está sendo ouvida porque teve toda uma mobilização, todo um tumulto, e os vereadores foram votar secretamente esse projeto, e ela questiona tudo isso, e ela é super hostilizada por um agente ali que estaria a serviço de Bruno Reis. Eu vou te pedir para soltar. Tive que publicar para a gente mostrar aqui. Bora lá. Para de família! Isso afronta contra os nossos direitos! Trabalhadora! Servidora! Essa casa aqui não nos representa! Então sai da desgraça da casa! Sai da casa, rapaz! Respeite, peraí, irmão. Peraí. Vai tomar no cu, então! Vai tomar no cu! Fica, Tiago. Esse era o movimento que era criado pelos professores. Esse era o movimento. Obrigado, Cidinho. Obrigado, Cidinho. Foi um tumulto generalizado, não é isso. A gente está falando de categorias que estão sendo violentadas aí, como professores, como guardas municipais, agentes de saúde, aquela pessoa também, o agente de saúde é a pessoa da ponta de frente ali nos postos de saúde, aquela pessoa muito importante também na saúde da família, nas unidades básicas. A gente está falando de várias categorias afetadas sem sequer serem ouvidas. Mas eu vou te dizer que isso não foi só isso que aconteceu, porque aconteceu muito mais. Eu vou para trazer o segundo vídeo, que aí sim é um vídeo do deputado estadual que acompanhou todo esse processo, que é o Wilton Coelho. Por favor. Em dado da situação na Câmara de Vereadores, infelizmente foi votado o projeto aqui no Parlamento. A votação foi feita, parece, num salão separado. O companheiro Hamilton Assis está dando entrevista à imprensa, falando do que aconteceu e como aconteceu, a resistência que foi feita no momento em que a sessão estava acontecendo, a proposta de que fosse encerrada e tratada aqui no plenário, junto com a participação da população, mas ao nosso ver, infelizmente, isso não aconteceu, né? E agora que está colocado é discutir os destinos do movimento, a conversar com a sociedade sobre o que aconteceu e sobre tudo, a conversarmos sobre a situação do serviço público, da educação. Isso? Era isso mesmo, porque é isso. Agora o que está posto foi aprovado. Mas foi aprovado porque Bruno Reis tinha maioria, só que poderia ter sido aprovado com uma conversa, com uma negociação, com respeito. Eu vou repetir, dos 43 vereadores de Salvador, só 10 votaram contra esse projeto. Vou citar o nome desses 10. Aladilce Souza, que é do PCdoB, Dr. Davi Rios, que é do MDB, e sim, a gente teve um MDB votando a favor da população aqui em Salvador, algo muito estranho. A gente tem Eliette Paraguaçu, que é do PSOL, Felipe Santana, do PSB, o professor Hamilton Assis, que também é do PSOL, claro, professor, né? Vai votar a favor dos professores. Hélio Ferreira, PCdoB. Quer dizer, não, nem sempre acontece isso, né? Vamos ser sinceros, nem sempre acontece isso, mas que bom, né, que a gente tem esse quadro, esse cenário de professor na luta aqui em Salvador. Parem Hélio Ferreira, do PCdoB, tem também o João Carlos Bacelar, do Podemos, e a Marta Rodrigues, do PT, Anderson Leal, Podemos, e Silvio Humberto, PSB. Foram apenas esses, os 10. Inclusive, dentre os 10, a gente tem 2, 3, 4 pessoas desses 10, 4 se autodeclaram negros. Então, a gente já entende também, olha, a gente tem um quadro aí bem interessante de quem defende. De uma Câmara de Vereadores majoritariamente branca na capital, mais negra fora do continente africano, a cidade mais negra fora do continente africano, a gente tem pouquíssimos vereadores negros, e a gente teve aí, na bancada de oposição, essa galera que foi, pelo menos, enfrentar contra o prefeito e votar contra.
Esse deputado que a gente acabou de ver, Ana, deputado Wilton, pelo fato dele estar ali na Câmara de Vereadores e sendo deputado, ele está sendo acusado agora de ter causado tumulto e está sendo acusado de e está sendo apontado como alguém que pode passar por uma quebra de decoro. Então, ele pode sofrer sanções administrativas na Assembleia Legislativa da Bahia, sendo que ele sempre foi pró-professores. Ele é tido como um dos deputados pró-servidores públicos. Os servidores públicos amam, inclusive ele é servidor público do Tribunal de Justiça, se eu não estou enganada. É isso, sabe? A gente tem esse cenário em Salvador, e só para botar cerejinha no bolo, eu vou te pedir para abrir uma matéria, só para não ficar muito longo esse corte, já ficou, né? Mas só para a gente botar uma cerejinha no bolo. Olha só a última matéria aí, ó. A Mirela Pinheiro, que está acompanhando o Overclean, adoro as matérias da Mirela, ela aponta aí que o prefeito de Salvador fez reforma e usa um imóvel de luxo de um empresário apontado como operador na Overclean. O prefeito de Salvador aumentou o salário dele em 25% no final do ano passado. Seríssimo isso, gente. 25%. E está dando reajustes que vão de 4% até 9%, varia por categoria, mas são reajustes muito menores ao reajuste do seu salário. Nessa matéria, a Mirella aponta que o Samuca Franco, que é alvo da Overclean, ele tem um imóvel na Península de Maraú, localizado em Barra Grande, é um imóvel de altíssimo padrão, é uma região que vem sofrendo muito especulação imobiliária, porque é uma região tipo Trancoso, é uma região assim, muito visitada por turistas, altíssimo padrão mesmo. E, inclusive, várias denúncias de devastação, de invasão de terras, de grilagem, várias denúncias negativas nessa região. E a gente tem aí o Bruno Reis, que, segundo a investigação, estaria utilizando um imóvel com nome, né, que está no nome desse amigo. Se alguém falou do sítio de Atibaia aí, ou lembrou do sítio de Atibaia aí, né? Enfim, tem outras questões ligadas ao Bruno Reis, como o fato dele ser sócio dessa pessoa envolvida na Overclean e repassar muitos valores para a Larclean, que é essa empresa que eu já citei no começo, uma empresa de fachada segundo a Polícia Federal, envolvida na Overclean. Mas esses vereadores de Salvador, inclusive, não assinaram o pedido de CPI da educação, que foi mobilizado aí pelo vereador Milton Cis, que estava dando entrevista. Ele pediu uma CPI da educação para investigar esses desvios, e os vereadores até agora não assinaram. Quem sabe, depois de tudo isso, não assinam, né? Aliás, não, eu estou muito poliana hoje, né? Jogo do contente, pensando positivo. Eu gostaria que isso acontecesse, Dai, mas sinceramente não boto muita fé. Agora, é inacreditável, né, como a situação dos professores, ela se repete em todo o país, assim. Eu vejo isso e vejo ecos do que a gente passa aqui no Paraná também, aqui também já, né, já participei na ponta recebedora, né, do massacre da praça na frente do Palácio do Governo aqui, pelas as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, né? O professor pedir pelos seus direitos é encarado como uma afronta, como um ato de violência, e comumente no Brasil recebido com cavalaria, como já aconteceu aqui no Paraná, com bomba, com spray de pimenta, com violência. Impressionante o comportamento daquele funcionário ali que ao ver a mulher dizendo essa casa não me representa, dizendo então sai da casa, de certo ele considera que a casa é dele, né? Como essa galera aí considera mesmo, né? Que as casas do povo, na verdade, são deles, e o povo, quando entra nessas casas, é uma visita indesejada, né? Já está prontinha a vassoura atrás da porta, que é para ver se vai embora. A casa do povo não quer receber o povo, não. É a única, aliás, é a coisa que menos se quer receber nessas casas, né? E aí, vou ficar aqui com o comentário da Dai aqui no chat. Crise na educação é projeto, né? Por que o professor é recebido assim no país inteiro, né? Porque é projeto, né? Uma educação de má qualidade
e um professor botado no chão é um projeto. E é por isso que a gente tem que investir cada vez mais em educação. É a única forma da gente se salvar. Né? Mas vamos lá. Ficamos por aqui, Dai, que estão me avisando aqui que nós passamos do tempo. Ficamos, Ana. Passando do tempo e ficando indignados, voltamos em instantes para mais notícias de cair o pi da bunda. Vamos lá.